Meio ambiente preservado não é só um direito, mas um dever de todos, até mesmo do Ministério Público Federal, que tem um setor específico para tratar de questões relacionadas à proteção dos recursos naturais. Você vai ver agora na reportagem alguns exemplos desse trabalho diário e persistente. É o caso da Força Tarefa Rio Doce, criada para investigar e punir os responsáveis pela maior tragédia ambiental do país. O rompimento em 2015 da barragem de resíduos tóxicos da mineradora Samarco, em Mariana, no estado de Minas Gerais. O maior desastre ambiental da história do Brasil aconteceu há quase 2 anos e meio. Logo após a tragédia, o MPF criou uma força-tarefa que vem trabalhando para que os responsáveis sejam punidos e para que as vítimas sejam indenizadas. Em novembro de 2015, a barragem de rejeitos da mineradora rompeu. Foram derramados milhões de litros de lama no Ribeirão do Carmo e no Rio Gualacho, que desaguam no Rio Doce. No total, foram 19 mortos, centenas de desabrigados e danos à natureza que cortaram Minas Gerais e chegaram ao Espírito Santo. 41 cidades e 3 reservas indígenas foram atingidas. Mais de 240 mil hectares de Mata Atlântica foram degradados. Nós subimos em cima da pedrona e a lama já estava derrubando tudo enquanto é casa. O distrito de Bento Rodrigues, que fica próximo a Mariana, ficou completamente destruído. O MPF denunciou a Samarco, a Vale, a BHP e 22 pessoas físicas por crime de homicídio doloso quando se assume o risco de matar. O processo foi suspenso após a defesa alegar ilegalidade de escutas telefônicas apresentadas como prova. Mas a Justiça não aceitou o argumento e retomou a tramitação. Uma ação civil pública, também movida pelo MPF em maio de 2016, pede a reparação integral do dano social e ambiental ocorrido. O Ministério Público Federal exige ainda melhorias tanto para as normas existentes quanto para a fiscalização de todo o processo de mineração. O objetivo é evitar que tragédias como essa aconteçam novamente. E no Pará, as comunidades ribeirinhas e povos indígenas também enfrentam problemas ambientais. Os impactos causados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Veja na reportagem de Magno Barros. Das 47 usinas hidrelétricas em funcionamento no Brasil, 2 ficam aqui no Pará. Uma em Tucuruí e outra na região de Altamira. Essa última, a usina hidrelétrica de Belo Monte, começou a operar há 2 anos, mas nunca deixou de responder por danos ambientais. A hidrelétrica de Belo Monte começou a operar em 2016, mas desde 2011 o Ministério Público Federal vem entrando com ações na Justiça. Já somam 24 contra ilegalidades cometidas no seu licenciamento. O Ministério Público Federal apontou à Justiça que o projeto ignora a necessidade da regulamentação do aproveitamento de recursos hídricos em áreas indígenas, o que pode acarretar na remoção desses povos e no alagamento de áreas urbanas não citadas no licenciamento. Também alertou sobre os impactos da redução da vazão em um dos trechos do rio Xingu. Já esse ano, a concessionária Norte Energia, responsável pela hidrelétrica, foi notificada pelo IBAMA para que paralise os testes e operações de suas novas turbinas, até que apresente uma solução definitiva para evitar a morte de peixes no lago da hidrelétrica. O Ministério Público Federal está apurando essa e várias outras situações de mortandade de peixes, assim como está aprofundando estudos sobre os impactos de Belo Monte em relação à pesca. Foi um empreendimento que trouxe um impacto absurdo para povos indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais e para a população de Altamira de uma maneira geral. A luta ainda
continua para tentar, de alguma maneira, compensar esse conjunto enorme de atingidos dos impactos que sofreram. E outra questão grave que afeta o ambiente, o desmatamento, ameaça a floresta amazônica, fonte de água doce para todo o planeta. A repórter Ellen Júlia mostra o programa do Ministério Público criado para identificar e punir esses crimes. O desmatamento ilegal na Amazônia afeta a biodiversidade, a vida das comunidades ribeirinhas e indígenas e pode levar à extinção de espécies, animais e vegetais. Os prejuízos são incalculáveis. O Ministério Público Federal idealizou um programa, o Amazônia Protege, para combater essa prática criminosa. Veja os resultados de 3 meses desse trabalho. Quem vive aqui na comunidade do Purequequara, região metropolitana de Manaus, conhece bem os estragos que o desmatamento causa. É da onde a gente sobrevive e dá muitos problemas, aparece muita doença, dá muita complicação para nós aqui, entendeu? Então, esse desmatamento ele está atingindo muito nós aqui. E o estrago não se vê só no chão, mas também de cima. E é por isso que imagens detalhadas de satélite se transformaram em provas contra aqueles que derrubam a floresta sem autorização. O Ministério Público Federal utiliza as imagens para cobrar na Justiça a reparação ambiental e a responsabilidade dos envolvidos em desmatamentos ilegais na Amazônia, de áreas iguais ou superiores a 60 hectares. Essa é a estratégia do projeto Amazônia Protege, idealizado pelo MPF numa parceria com o IBAMA e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em 3 meses de atuação em 6 estados da Amazônia, já foram 1.088 ações instauradas, uma média de 12 por dia. O total de multas cobradas passa dos 2 bilhões de reais. As ações envolvem um total de 151 mil hectares de áreas desmatadas, o equivalente a 151 mil campos de futebol destruídos de forma criminosa. As áreas que são alvo das ações estão identificadas por coordenadas geográficas e disponíveis para consulta pública no site do projeto. Assim, todo mundo fica sabendo onde estão as terras desmatadas ilegalmente na Amazônia. A gente está pedindo que o IBAMA seja autorizado a retirar, destruir e apreender qualquer produção que é feita nessas áreas, porque isso é produto de crime. Que essas áreas não tenham regulação fundiária, que haja pagamento de danos materiais pelo ilícito ali causado e danos morais coletivos pelo dano ambiental causado a toda a coletividade.